Irmãos, nós vamos abrir na palavra do Senhor, no Salmo de número 86. Salmo de número 86. Salmo de número 86. Os irmãos acompanhem a leitura que eu vou fazer. Súplica e confiança, oração de Davi, Salmo 86. Hoje nós queremos aprender um pouquinho mais com Davi, como o servo do Senhor deve se comportar, deve agir na hora da adversidade, na hora da aflição. Nós entendemos que aquilo que aconteceu com o nosso filho, com a nossa nora, com a Débora, foi de fato uma grande aflição, uma grande adversidade, mas que se tornou também uma grande bênção pela ação poderosa do nosso Deus. Mas até que eles pudessem perceber a ação de Deus se completando, restabelecendo a vida da pequenina Débora, eles tiveram que confiar no Senhor, esperar no Senhor, descansar no Senhor, exercitar a fé. Então esse salmo eu creio que é bastante apropriado para a gente meditar nele nesta hora. E serve com certeza para todos nós que em alguns momentos enfrentamos alguma aflição na nossa vida. Os irmãos acompanhem. Oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Senhor, acrescenta a tua bênção à meditação da tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Amém. Todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos aflições. O nosso Senhor Jesus Cristo já preveniu os seus discípulos e a todos nós, discípulos do futuro, que neste mundo nós passaríamos por aflições. Nós encontramos o Senhor, entretanto, prometendo não nos isentar das aflições, mas prometendo algumas coisas importantes na sua palavra para que o seu povo pudesse resistir e enfrentar as aflições. Nós podemos citar, por exemplo, que ele vê quando o seu povo enfrenta ou passa por uma aflição. Nós não passamos por uma aflição desconhecidos do Senhor, ou com a nossa aflição encoberta aos olhos do Senhor. Lá no Êxodo,
nós encontramos aquele texto quando Deus se manifesta a Moisés para levá-lo a ser um líder na condução do seu povo, lá do cativeiro do Egito até a terra de Canaã. O Senhor diz ao seu povo através de Moisés: eu vi a tua aflição, por isso desci, a fim de livrar vocês dessa opressão e levar para aquela terra que eu tenho prometido aos seus descendentes, aquela terra que mana leite e mel. O Senhor diz que vê a nossa aflição. Também o Senhor fala que Ele vem até nós na hora da aflição. Certa vez, Jesus estava de um lado do mar da Galileia, em terra, no continente, e os seus discípulos estavam no mar, enfrentando uma grande tempestade, e Jesus estava orando lá em terra, mas ele percebeu, ele viu os seus discípulos em dificuldade, e ele veio até os seus discípulos naquele barco, para acalmar aquela tempestade. O Senhor Jesus Cristo vem até nós na hora das nossas dificuldades. Ele prometeu também estar conosco, nos deixou uma das promessas mais benditas no final do Evangelho de Mateus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Prometeu também nos fortalecer, nos ajudar e nos sustentar nas horas das adversidades. Ele também nos dá oportunidade de desenvolvermos, de exercitarmos a nossa fé quando nós enfrentamos as aflições. Algumas vezes Ele até permite, porque Ele quer que nós possamos desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa perseverança, alcançar uma maturidade espiritual e sermos também recompensados, porque o Senhor recompensa, galardoa aqueles que perseveram na fé. A Bíblia mostra muitos servos do Senhor enfrentando aflições. Até o Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, enfrentou aflição no seu ministério. Nós temos passado por aflições. Tiago, Carine enfrentou uma grande aflição, mas eles fizeram aquilo que Davi fez. Colocou de fato a confiança no Senhor e suplicou ao Senhor que desse resposta, que desse auxílio, que desse livramento. É isso que nós encontramos aqui neste salmo, nesta oração de Davi. O título do salmo está aqui: súplica e confiança. Mas eu vou inverter, eu vou colocar primeiro a confiança, depois a súplica. Porque eu entendo que primeiro a gente tem que confiar e demonstrar fé no Senhor, exercitar a nossa fé. E aí sim, com base nessa fé, nós fazermos diante do Senhor as nossas súplicas e aguardarmos pela sua resposta. Então, nós vamos perceber aqui, em resumo, que Davi, ele demonstrou uma confiança muito forte, muito elevada no Deus Todo-Poderoso, com quem ele tinha grande comunhão, e ele colocou diante desse Deus Todo-Poderoso as suas petições, as suas súplicas, naquele momento em que ele descreve estar enfrentando uma grande aflição na sua vida, conforme nós lemos aqui no Salmo 86. Primeiramente, então nós queremos observar como título dessa nossa meditação nesta noite, no Salmo 86, e você pode acompanhar aí pela leitura que nós vamos fazer no próprio Salmo. Nós vamos colocar como tema confiança e súplica na aflição. O que você deve fazer? O que eu devo fazer? O que cada um de nós deve fazer na hora da aflição? Demonstrar, exercer confiança em Deus e suplicar, clamar pelo auxílio, pelo livramento, pelo socorro do Senhor. Primeiramente, nós queremos ver como Davi expõe diante de Deus a sua aflição. Vamos ver alguns versículos onde nós podemos perceber o sentimento de aflição de Davi sendo descrito por ele mesmo. Como Davi expõe diante de Deus aquele momento de aflição que ele estava enfrentando, que ele estava passando. Podemos dizer que aqui Davi abre o seu coração diante do Senhor para expor a sua aflição. E ele coloca aí no versículo 1: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Primeira colocação que ele põe aqui:
eu estou aflito e necessitado. Senhor, me responde, inclina os teus ouvidos para a minha oração, porque eu estou aflito, eu estou necessitado. No versículo 2, ele fala, preserva a minha alma. Depois ele fala, no versículo 4, alegra a alma do teu servo. Por quê? Porque ele enfrentava uma tristeza muito grande, com certeza lágrimas, com certeza choro. No versículo 7, ele fala da sua angústia. No dia da minha angústia, clamo a ti. A angústia é aquele sentimento ruim que a gente sente dentro do peito quando a gente está enfrentando um abatimento, uma tribulação, uma aflição muito grande. Alguns de nós já passaram, e eu creio que até todos já puderam experimentar nas suas próprias vidas, um momento de angústia. E aquilo dói no nosso peito, dói na nossa alma. Davi sentia-se entristecido, sentia-se aflito, sentia-se necessitado, sentia angustiado, coração apertado, coração abatido. No versículo 13 ele coloca, livraste a alma do mais profundo poder da morte. Então ele estava sentindo o poder da morte diante dele mesmo. Então era também um sentimento de pesar, de pavor da morte que Davi sentiu. No versículo 16, ele pede que o Senhor se compadeça dele. Por quê? Porque ele está se sentindo muito fraco. Concede força ao teu servo. Se sentia fraco. E pede que o Senhor possa livrar, possa salvar o filho da sua serva, da tua serva. Então nós observamos aqui, primeiramente, Davi expõe diante do Senhor a sua aflição. E é isso que nós devemos fazer também. Em primeiro lugar, temos que derramar o nosso coração perante o Senhor, abrindo o nosso coração e demonstrando de fato o que nós estamos passando, o que nós estamos sofrendo, o que nós estamos sentindo. Diante do Senhor, expor a nossa aflição. Isso é um exercício importante, um exercício espiritual, um exercício de fé, um exercício de confiança em Deus. Mas em segundo lugar, Davi expõe a sua confiança em Deus. Ele não fala somente das suas dificuldades, do seu sentimento, da sua aflição, que ele expõe diante do Senhor. Ele expõe também a sua fé, a sua grande confiança em Deus. Como é que Davi via Deus? Como é que ele enxergava Deus? Quem era o Deus de Davi? Como o Deus de Davi se apresentava diante dele? E nós vamos perceber então que ele coloca muitos atributos, muitos predicados, muitas qualidades para o seu Deus, o Deus da sua vida, o Deus da sua salvação, o Deus em quem ele coloca a sua fé e a sua confiança. Note que no versículo 2, ele coloca também aqui um sentimento ou uma palavra de intimidade com Deus. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Eu temo o Senhor, que é o Deus criador, que é o Deus sustentador. Tu és o Deus meu. Então, essa intimidade, essa proximidade que Davi tinha com Deus. Salva o teu servo que em ti confia. Ele coloca logo de início na sua oração: Senhor, escuta a minha oração, porque eu sou piedoso, eu temo o teu nome, o Senhor é o meu Deus e eu confio em ti. Davi cria no Deus que responde às orações, por isso ele fala: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. O Deus de Davi era e é, sem dúvida alguma, o Deus que responde à oração. E Davi cria de fato nisso, por isso ele orava e orava tanto ao Senhor. O Deus em que Davi cria também, no versículo 5, era para Davi um Deus muito bom, um Deus compassivo, um Deus benigno e um Deus maravilhoso, como nós observamos no versículo 5. Deus bom, Deus compassivo, Deus de benignidade, que quer fazer o bem para o seu povo, para o seu filho. No versículo 8, ele coloca que esse Deus é o Deus das obras maravilhosas, diante do qual todas as nações vão vir e vão se prostrar diante dele e vão glorificar o nome dele. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe a que compare as suas obras maravilhosas.
Por isso todos os povos, todas as nações que fizeste, um dia virão e vão se prostrar diante do Senhor e vão glorificar o teu nome. E Davi continua mostrando a sua confiança em Deus no versículo 10. Ele crê que o seu Deus é aquele Deus que opera maravilhas. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Com essa palavra, Davi estava colocando diante de todos nós e diante de Deus a sua confiança de que o nosso Deus é um Deus único, é o Deus único do seu povo. Não há outro Deus, não há outros deuses que possam de fato nos ouvir e que possam nos valer na hora da aflição. Só o Senhor é Deus, diz aqui Davi no versículo 10 da sua oração. No versículo 13, ele fala também que grande é a misericórdia do Senhor para consigo. A misericórdia de Deus significa dele não fazer o que ele poderia fazer em razão das nossas fraquezas, das nossas falhas, dos nossos pecados, de aplicar a sua justiça, aplicar o seu juízo. Por causa da sua misericórdia, muitas vezes Deus não nos condena por causa das nossas falhas, mas nos perdoa porque é misericordioso e tem prazer em usar a misericórdia para conosco. Davi também coloca aqui no versículo 15, a sua confiança de que Deus é compassivo, Deus é cheio de graça, ou seja, Ele nos concede as suas bênçãos, Ele nos concede os seus favores imerecidos, Ele é grande em misericórdia e grande também em verdade, ou seja, fidelidade. Ele é o que se apresenta realmente na sua palavra, Ele cumpre o que diz, Ele cumpre as suas promessas, como nós cantamos agora há pouco. Deus é o Deus das promessas, é o Deus que não é homem para mentir, é o Deus que dizendo, de fato, Ele cumpre a sua palavra. Então nós observamos primeiro Davi expondo a sua aflição diante do Senhor. Em segundo lugar, nós vimos Davi expondo a sua confiança em Deus. Em terceiro lugar, Davi agora expõe as suas súplicas diante de Deus. O que Davi está pedindo? Primeiro, que o Senhor incline os seus ouvidos e responda a sua oração. Olha que linguagem maravilhosa, singular, terna de Davi. Só quem tem intimidade com Deus, proximidade com Deus, pode falar isso com o Senhor. Senhor, inclina os seus ouvidos para ouvir a minha oração e responde-me, porque eu estou aflito e necessitado. Inclina, Senhor. Era um pedido de gentileza, um pedido de favorecimento, um pedido de alguém que tinha comunhão, intimidade, proximidade com o Senhor. E cria que esse Deus, apesar de ser excelso, majestoso e grandioso, poderia se inclinar diante da oração do seu servo e ouvir a oração com os seus ouvidos, ouvir a oração e o clamor do seu servo. Davi pede que o Senhor preserve a sua alma. Preserva a minha alma. No versículo 2, como Davi pedia isso para o Senhor, não só neste salmo, mas em tantos outros, porque vivia cercado de perseguidores, de inimigos, de adversários. Mas ele pede que o Senhor preserve a sua alma. Ele pede também no versículo 2 que o Senhor socorra, lhe dê o socorro, lhe dê a salvação. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Ele pede também no versículo 3 a compaixão do Senhor. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti eu clamo de contínuo. A gente percebe aqui que a oração de Davi não era uma oração de um momento fugaz, mas era uma oração constante, contínua, que ele fazia subir ao Senhor. Ele estava sempre em comunhão com Deus, buscando essa comunhão com o Senhor. E a sua oração não era no momento de afogadilho, mas era uma oração contínua. Pois a ti clamo de contínuo. E ele pede então a compaixão do Senhor para com a sua vida. Pede ao Senhor que alegre a sua alma. Versículo 4. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Alegra minha alma, Senhor. Eu tenho passado por provações, eu tenho passado por aflições, eu tenho passado e enfrentado tristezas, mas alegra a minha alma. Eu quero receber aquela alegria verdadeira que só pode vir do Senhor, que nada nesse mundo pode realmente colocar no meu coração,
que pessoas não podem colocar, que propriedades não podem colocar, que bens não podem colocar, mas é aquela alegria que vem do Senhor. E como dizia Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força, e é no Senhor que nós podemos nos alegrar, mesmo na hora das dificuldades ou das aflições. Davi pedia que o Senhor escutasse a sua oração e atendesse à voz das suas súplicas, como nós vemos no versículo 6. E escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No versículo 11, ele ainda faz uma outra petição: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Ele já andava no caminho do Senhor, mas ele sabia que ele era homem, que ele era imperfeito, que ele era falho. Então ele pedia constantemente para que o Senhor pudesse acertar, alinhar os seus passos no seu caminho, redirecioná-lo para o seu caminho, caso ele se afastasse do seu caminho. Então Davi pedia: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o seu nome. E no versículo 16, ele pede ao Senhor: volta-te para mim. Ele começa dizendo: inclina os teus ouvidos para a minha oração. No finalzinho da oração, ele diz: volta-te para mim. Eu quero o Senhor todo na minha situação, na minha vida, na minha angústia, na minha aflição. Eu quero o Senhor por inteiro na minha aflição. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor. E algumas vezes a gente pede também que o Senhor mostre um sinal do seu favor, e Ele tem nos mostrado tantas e tantas vezes o quanto Ele é benigno, o quanto Ele é compassivo, o quanto Ele é misericordioso, nos dando sinais de que Ele está no controle das nossas vidas, e que Ele está no controle também daquela situação, mesmo aflitiva, que nós enfrentamos. E finalmente, Davi assume diante de Deus alguns compromissos. E assim nós queremos terminar essa meditação observando este ponto. Davi assume compromissos diante do Senhor. E esses compromissos estão no versículo 12 e no versículo 11 também. Versículo 11. Ele quer continuar andando no caminho de Deus, porque ele pede: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Senhor, responde a minha oração, livra-me da minha aflição, tira da minha angústia, me dá socorro, me dá livramento, me dá a tua bênção, me dá o teu livramento, e eu quero continuar andando no teu caminho, quero continuar te seguindo, quero continuar confiando no Senhor, e eu quero continuar também temendo o teu nome. Dispõe o meu coração para só temer o teu nome. Davi queria continuar demonstrando integralidade no seu temor a Deus. Senhor, dispõe o meu coração para só temer o teu nome. Eu não vou temer os meus adversários, os meus inimigos, mas eu quero temer apenas e tão somente o teu nome. No versículo 12, ele resolve e também se dispõe a agradecer ao Senhor de todo o seu coração. Versículo 12: dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração. A gratidão também era uma ação constante na vida de Davi. Quantos e quantos salmos nós encontramos na Bíblia, onde Davi reflete diante de Deus um coração agradecido pelas suas bênçãos. E nós nesta noite também expressamos a nossa gratidão ao Senhor pelas nossas vidas e pela vida da Débora também. Que o Senhor poderosamente, miraculosamente preservou com vida, preservou com saúde, tanto que ela pôde completar o seu primeiro aniversário. Ontem nós estivemos celebrando aqui esse aniversário na igreja, e hoje ela está sendo consagrada ao Senhor, aquele que a livrou de grande dificuldade. Então, gratidão a Deus. E Davi também se dispõe a glorificar para sempre o nome de Deus. Então, é a Deus que nós queremos exaltar, é a Deus que nós queremos enaltecer. O culto de hoje é um culto de gratidão e de glorificação ao nome do nosso Deus, porque Ele é bendito eternamente. O salmista lá no Salmo 115 dizia o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória,
por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, essa foi também a atitude de Davi, glorificar o nome do Senhor. E certamente essa deve ser também as nossas atitudes, diante daquilo que passamos, mas que enfrentamos, mas que demonstremos de fato a nossa situação diante do Senhor, mostrando confiança, fazendo as nossas súplicas e depois demonstrando que nós queremos continuar andando no caminho de Deus, continuar temendo o nome de Deus, rendendo graças ao nosso Deus e glorificando também o seu elevado e altíssimo e majestoso nome. Que Deus nos abençoe e que Ele acrescente as suas bênçãos, a sua palavra bendita, na qual meditamos nesta noite. Amém. Vamos cantar o hino Com a Minha Voz Clamo ao Senhor.